A alta de 4,5% da Bolsa nesse segundo semestre do ano parece um sonho, principalmente para quem viveu o pesadelo de uma queda de 7,8% no primeiro semestre do ano. Mas parece que a Bolsa está sem fôlego para sustentar esse movimento e eu explico tudo no podcast dessa semana. Olá, sejam bem-vindos, eu sou Marcos Vasconcelos, CEO do Monitor do Mercado, e esse é mais um episódio do nosso podcast Ligando os Pontos. Toda semana a gente traz aqui alguma curiosidade, algum fato, algo para te ajudar a investir melhor, a entender melhor os caminhos do dinheiro. E se esse conhecimento está te ajudando, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal para não perder mais nenhum episódio que a gente traz toda semana no YouTube do Monitor do Mercado e na home do portal Terra. A gente está vendo nesse segundo semestre o Ibovespa, o principal indicador da Bolsa, se recuperando com alguma força, mais de 4,5% de alta desde o começo do semestre e frente ali a uma queda que a gente teve de quase 8% no semestre anterior. Então parece uma maravilha. O problema é que se a gente olhar de perto, se a gente desfizer o que sustenta essa alta do Ibovespa, isso pode deixar a gente um pouco preocupado com a chance dele manter essa alta. Porque o Ibovespa ele é um índice, ele é uma carteira teórica. O que é uma carteira teórica? É como se você fizesse uma carteira de investimentos composta pelas ações mais negociadas da nossa bolsa. O Ibovespa ele é composto por 86 ações. E nessa alta do segundo semestre, só 36% delas superaram o índice. Ou seja, quem está puxando o índice para cima, quem está puxando o Ibovespa para cima, são essas 36% de ações. Para você ter uma ideia, naquele salto que a Bolsa deu em 2023, que a Bolsa subiu 22%, foram 51% dos papéis que compõem o Ibovespa que estavam superando o índice. Ou seja, quem estava sustentando ele para cima era mais da metade dos papéis. Agora quem está puxando ele para cima são 36% das ações. E isso significa que o índice está fraco, ou seja, ele está sem força para subir, ele está subindo apoiado em pouca coisa, são poucas cordas puxando ele para cima, enquanto a grande maioria está puxando ele para baixo, coisa de ser 36 para cima, você pode fazer a conta, 64% das ações estão puxando o índice para baixo nesse segundo semestre. Então ele está tentando se desvencilhar de muito mais dificuldade do que ele está se apoiando em facilidade. E o problema é que é perigoso você ficar dependendo de poucas ações. Um índice que está sustentando sua alta por poucas ações, ele está mais sujeito à volatilidade dessas. Então a gente sempre fala aqui da Vale e da Petrobras, por exemplo, que são as principais representantes no Ibovespa, elas têm 12% mais ou menos do Ibovespa, é de cada uma, da Vale ou da Petrobras. E a gente sempre fala que se você fica dependente demais, se a alta do índice depende muito da Vale, qualquer mudança na política chinesa faz a Vale despencar e o índice cai junto. Ou seja, a nossa bolsa, o nosso principal indicador da bolsa, cai junto. E a Petrobras é a mesma coisa, uma decisão do governo federal faz a bolsa despencar e a gente não entende por quê, é porque ele estava muito dependente da Petrobras. E aí, se naquela escalada de 2023 a gente teve 45 ações que estavam puxando o índice para cima, 45 ações que foram acima do Ibovespa, agora a gente está só com 31. E 31 ações para um índice de 86 papéis é muito pouco. Eu fui conversar com os analistas de mercado que eu acompanho, que eu gosto do trabalho, os analistas de ações, e o resumo praticamente é fraqueza. O Eduardo Marzbanian, analista técnico de ações, colocou isso com bastante clareza. Ele fala, olha, se a gente tem um índice baseado, uma alta baseada em poucas ações, essa é uma alta fraca, é uma alta que não consegue se sustentar se algumas variáveis mudam. Ao contrário de uma alta com muitas ações, por exemplo, de 2023, que várias ações poderiam cair, poderiam sofrer revés, mas o índice continuaria forte, naquele momento. No fim das contas, a saúde da Bolsa nesses últimos meses é praticamente uma miragem. A gente está vendo o índice subir, a gente está vendo o percentual, passou dos 130 mil pontos, está subindo,
mas é uma miragem, porque isso não mostra um mercado forte. Mostra algumas ações fortes puxando o índice para cima. Quanto mais concentrada na performance de algumas poucas ações, mais fraca está a nossa bolsa. É sempre preferível ter um mercado robusto trabalhando na mesma direção. E isso a gente está falando de olhar o passado, né? Eu estou dizendo quantas ações estavam acima do Ibovespa em 2023, quantas estavam acima no primeiro semestre, no segundo semestre. Mas se você parar para olhar, os analistas eles trazem um indicador bem parecido com esse, mas analisando as tendências das ações. Ou seja, quantas ações que compõem o índice estão em tendência de alta e quantas estão em tendência de baixa. Isso é para olhar o futuro, é para olhar a perspectiva do Ibovespa subir ou descer nos próximos períodos. Esse indicador ele chama Market Breadth em inglês, que é a amplitude do mercado, a medição de amplitude do mercado. E olhando o Market Breadth que a Ficube, a casa de análise, consegue fornecer nos gráficos dela, o cenário é também ruim. Tá? Não é uma perspectiva mais bacana do que a gente teve até agora. Os dados da Ficube da última semana, olhando a tendência semanal de alta ou de baixa dos papéis, mostrava que 35% dos papéis do Ibovespa estavam em tendência clara de queda, enquanto só 10% tem tendência clara de alta. Tem um monte de papel que não tem tendência definida, por isso que eles não entram nesse indicador. Mas dentre os que a casa de análise consegue identificar a tendência clara, a grande maioria está em tendência de queda. Ou seja, a alta até agora tem pouca sustentação e a tendência de queda é predominante entre os papéis que a gente já consegue identificar a tendência pelos indicadores da Ficube. E o que acaba mudando isso, né? No ano passado, se a gente olhar as ações que tiveram desempenho acima do Ibovespa, a grande maioria compunha ali as ações do varejo, as ações das empresas que estavam se beneficiando com todo aquele cenário que levou ao ciclo do corte de juros. A perspectiva de juros cada vez mais baixos conseguiu alimentar a esperança dos investidores em diversas empresas mais ligadas a consumo, mais ligadas à construção, mais ligadas ao varejo. Nesse semestre, nessa alta que a gente está vendo no segundo semestre de 2024, a gente está vendo muitas ações ligadas à exportação, que são as que se beneficiam com a alta do dólar. O dólar batendo na casa dos 5,60 e ficando, como ele tem ficado, acima dos 5,50 e muitas vezes acima dos 5,60, esse dólar beneficia as exportadoras, traz mais possibilidades para elas terem grandes lucros e com isso os investidores estão botando seu dinheiro nas grandes exportadoras, nas empresas de proteína animal, para que elas tenham ali a chance de distribuir esses dividendos ali na frente, que elas vão lucrar mais com esse real desvalorizado. E por que elas ganham com o real desvalorizado? Porque fica muito barato o produto delas para os mercados importadores. Quando a gente exporta, o real barato aumenta muito a demanda e com isso as empresas brasileiras aumentam as exportações com o dólar alto, o que não é bom para a nossa economia em geral, porque o dólar alto aumenta a inflação e aumento de inflação você sabe que leva à perspectiva de aumento de juros para conter a inflação, para diminuir a demanda e desaquecer o mercado, o que para a economia real é um problema. Empresas exportadoras têm sido uma solução e os investidores estão aumentando as apostas. É claro que quando a gente fala de previsão, é muito difícil acertar. Obviamente o mercado está aí para fazer de bobo qualquer economista que faça uma previsão e a gente tenta justamente mostrar os ambientes, mostrar as possibilidades e tentar entender o que está acontecendo com a bolsa e quais as perspectivas daqui para frente. Uma notícia pode mudar tudo. O foco do governo em cortar gastos pode aumentar a entrada de dinheiro estrangeiro, mas por enquanto o retrato do momento é esse e não é muito animador. Apesar da alta recente, a chance é que a gente não tenha força para sustentar essa corrida. É como se a bolsa tivesse corrido uma maratona com pernas fracas e agora está sem fôlego para continuar na mesma velocidade. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, espero que tenha deixado seu like aqui, que já esteja seguindo o canal e aproveita para compartilhar com mais gente, para trazer mais ideias, circulação de ideias que nos interessa aqui no Monitor do Mercado.